Vamos lá dar início ao curso Como Ler Livros. Inicialmente eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal do YouTube e me sigam no Instagram, conforme vai estar abaixo aí indicado o nome da conta. Sobre o curso, ele vai estar completo, disponível na Hotmart pelo valor de R$ 9,90 por prazo de 7 dias. Depois ele vai para R$ 29,90 o valor. O prazo de garantia dele, se vocês não gostarem, eu sei que vocês vão, 7 dias. E quem comprar esse curso terá bônus em outros que serão vendidos também. Mas, feita essa introdução, vamos começar o curso propriamente dito. E é sobre esse livro aqui, caso vocês não conheçam, Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente, que é do Mortimer Adler e do Charles Van Doren. O conhecimento ele é um pré-requisito para o entendimento, isso é verdade. Mas nós não é necessário saber tudo sobre a coisa para entendê-la. Por exemplo, eu sei que a lapiseira eu uso grafite, assim por diante, mas eu não sei todos os processos que foram feitos para que ela se tornasse uma lapiseira. Ou assim como é com o papel. Eu não sei todos os processos, mas eu sei sua finalidade, eu sei o porquê de estar ali, qual a sua finalidade e o que é um papel. Então, nós não devemos saber tudo. É verdade que nós precisamos, o conhecimento é um pré-requisito, a informação sobre aquilo, mas não devemos saber tudo. Nós pensamos que sabemos muitas coisas, mas na realidade nós não sabemos muitas coisas. Temos conhecimento de fatos e, por exemplo, os jornais, eles injetam informações do jeito que eles querem. Dão dados selecionados e tudo, e basta dar o play para injetar na cabeça de quem está assistindo. Nós vemos aí, por exemplo, no caso da pandemia, do coronavírus, que foi feito aquele experimento em Manaus, né, com 11 pessoas que vieram morrer por causa da cloroquina, mas e daí saiu a informação de que a cloroquina não funcionava e até matava. Mas depois, se nós formos analisar aquele caso, por exemplo, nós vamos ver que o médico colocou 3, 4 vezes maior a dose do que é recomendado. Mas avancemos, eu só quis dar esses exemplos. Avancemos. Existe leitura ativa e passiva? Não, somente existe leitura ativa. Só que há uma diferença de grau na leitura ativa. Quanto mais ativa, melhor será. Então, a confusão entre leitura e a audição serem atividades passivas deriva de um erro. Enquanto a escrita, no caso, e a fala seria uma atividade ativa, né? Por causa que todas essas 4 atividades, falar, ouvir, escrever e ler, são ativas. Pois, assim como, vamos colocar o exemplo, assim como quem arremessa uma bola está exercendo uma atividade, está sendo ativo, assim como também quem recebe a bola também vai exercer uma atividade, e não é por causa que ele está recebendo algo que é passivo. No caso, assim como o conteúdo, o objeto que no caso é a bola, que é passivo, e no caso da leitura e da comunicação é o conteúdo que é o que nós podemos denominar como passivo. Então, o problema aqui, e a diferença na verdade, é o grau de dificuldade, sendo que o conteúdo, no caso a bola, o objeto que a ser, e pode ser a fala também, e a escrita, para nosso caso aqui que nós explicamos, é o objeto passivo. Então, assim como para melhor rebater deve estar melhor treinado, então isso também vale para a fala e para a escrita, mas também vale para quem vai apanhar a bola e para quem vai ler ou ouvir. E qual é o objetivo da leitura? Ler para entender e para se informar. Vai ter uma terceira leitura, que é para entretenimento, que nós não vamos dar muita bola para ela, vamos dizer assim, porque não é nossa intenção falar dela.
Você tem de captar que está sendo transmitido em ambas, tanto na leitura para informação quanto para entendimento. A solução para você entender um livro é dedicando-se no próprio livro. Melhora o livro, inclusive. Você tem de operar com os símbolos que estão diante de você, a fim de que eleve seu entendimento de estado inferior para um estado superior. É errado você entregar um trecho de um livro a outra pessoa para que ela explique ou abandone os trechos que não entendeu e não busque entendê-los. Aqui eu não estou falando que, eu não entendi esse trecho, eu vou ficar lendo 10 vezes. Não, nós vamos, ao decorrer do curso, vamos falar que não é para você fazer, não é para fazer isso. Mas o errado aqui, no caso, é você pegar o livro que você não entendeu e dar para outra pessoa te explicar, ou você mesmo abandonar os trechos que não entendeu e não buscar entendê-los. Mas é claro que aqui não estou falando que você, que é um iniciante, vai e pega uma obra de Kant. Você não vai entender mesmo. E mesmo se você ler 1000 vezes, você não vai entender, porque você tem que ler livros que próprio ajudou o Kant a formular aqueles entendimentos. Vai ser explicado isso durante o curso, mas é só uma pincelada no assunto. O que é a leitura ativa? A leitura ativa é o processo por meio do qual a mente se eleva por conta própria, sem nada mais com que operar, a não ser os símbolos contidos no próprio livro. A mente deixa de entender a mente deixa de entender menos para entender mais. Ler para se informar aumenta o estoque de informação, mas a capacidade fica a mesma. A capacidade de entendimento fica a mesma. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo que eu li a biografia do Messi. Eu li esse livro aqui em 2016, em 2015, me informou mais, só que não aumentou meu entendimento em nada. Eu aprendi que o Messi compra carne da Argentina, que ele faz churrasco. Então, assim, é para informação, ele não vai elevar meu entendimento. Porém, a leitura para entender, a ler para entender, a coisa a ser lida é melhor ou maior que o leitor. Por exemplo, esse livro. Então, você pode, por exemplo, ler livros sobre os temperamentos. Esse aqui, por exemplo, do temperamento ao caráter. E você vai ler e você vai ter informações que existem 4 temperamentos. Ok, você adquiriu informações, mas não elevou seu entendimento, que ficou o mesmo. Agora, se você entendeu os 4 temperamentos, você vai conseguir elevar seu entendimento de um entendimento inferior para superior, operando sobre os próprios símbolos que estão ali contidos no livro. Para ver a leitura para entender, é necessário 2 coisas. É a desigualdade de entendimento no início. O autor ele transmite o entendimento que faltava ao leitor. Então, e o segundo o leitor deve ser capaz de superar parcial ou totalmente essa desigualdade. É claro que quanto mais essa desigualdade tiver menos desigual, e quanto mais próximo tiver essa igualdade, melhor será a comunicação entre ambos, leitor e autor. Lembre-se que a leitura é uma comunicação de livros. Assim como a fala e a audição, você deve saber o que a pessoa está falando e entender o que ela está falando antes de julgar. Nós vamos falar mais disso ao decorrer do curso. Então, a leitura para informação, se informar, para entender e para se divertir, entretenimento. Obter informações e entender algo são aprendizados. Informar-se sobre algo, informar-se, na verdade, é simplesmente saber de algo. Por exemplo, na questão dos temperamentos aqui, eu falei que você descobre que existem 4 temperamentos, que é sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Beleza, agora, entender estar esclarecido é saber o que algo é um fato, do que se trata esse fato e por que ele é assim, e quais as conexões com os outros fatos, em quais aspectos são iguais ou diferentes, quais aspectos os temperamentos são iguais, quais são opostos, assim por diante. Então, mas como que eu vou saber se eu apenas me informei ou se eu já entendi o assunto? É simples. Se você é capaz de se lembrar de algo e também é capaz de explicar algo, você entendeu. Agora, se você somente é capaz de se lembrar, por exemplo, eu lembro que tem 4 temperamentos, mas não sabe explicar os temperamentos,
você só se informou, mas não entendeu o que é, de fato. Porque estar esclarecido é saber que o que o autor escreveu, o que ele quis dizer com aquilo e por que escreveu o que escreveu. Já estar bem informado é pré-requisito para ser esclarecido. Nós não podemos ficar esclarecidos se nós não temos nenhuma informação, como já bem nos informamos, já bem falei. E nós não podemos nos contentar apenas em estar bem informado. Agora eu vou falar sobre algo que está acontecendo muito no nosso, principalmente no Brasil, que agora que começou a querer ser intelectual, vamos dizer assim, depois de tantos anos, né, com a intelectualidade morta, o que é bom, em certo sentido também, o professor Olavo de Carvalho, por exemplo, ele fala que deveríamos ler 50 livros, se não me engano, por ano, 54 livros. Uma vez eu lembro que eu tinha uma fotinha dele, só que o problema disso é que o pessoal começou a querer ler 54 livros, e as pessoas começaram a ler, né? Muitos livros, só que nem sabiam ler. É o meu cachorro aqui, tá? Não é fantasma, não. Aí e as pessoas começam a ler muito, mas a ler mal. Isso para os gregos se chamava sofomania. Então é um erro que nós devemos evitar. Não estou aqui dizendo que vocês não devam ler 30 páginas, é uma meta que eu coloco e deve ser colocada para todos. Mas não deve ser colocado ler 54 livros, ler um livro por semana, que eu acredito que 54 semanas o ano, né? E deixar o entendimento de lado, e somente o estoque de leitura. Nossa, eu li tantos livros, tá, mas você entendeu eles? Não, então não vai ter adiantado nada. Então, tipos de aprendizado. Existem dois, é o ensinar e o descobrir. A descoberta, ela é o aprendizado sem professor. Já o ensino, ele é o aprendizado com o professor. Portanto, a descoberta a descoberta, o ensino é a descoberta com auxílio. O professor, nesse caso, ele pode fazer de tudo, mas assim como a planta e o paciente, para o agricultor e o médico, no caso, se o aluno não quiser aprender, de nada adianta. É claro que mutatis mutandis, né, com as devidas mudanças, né, no caso do agricultor e do médico. Se não adianta o professor tentar ensinar, se, assim como o médico receitar os remédios e o agricultor fazer os devidos procedimentos na planta, se os três não ajudam, nem o aluno, nem o paciente, nem a planta. Como eu disse, mutatis mutandis, com as devidas mudanças, né, das operações. Já quando o aluno tem professor, o aprendizado é comunicado através da audição, ou leitura, né, se no caso for um livro. Sem o professor, o aprendizado ocorre sobre a natureza e o mundo. Aí essa é a descoberta, como vocês bem já podem ter captado. Mas assim como há tipos de aprendizado, há também tipos de pensamento. Nós pensamos enquanto lemos e escutamos. E também pensamos enquanto investigamos. A diferença no pensamento da audição e da leitura é o seguinte: nós podemos pedir aquilo que nós temos dúvidas na primeira, ou seja, na audição, com o professor, aquele que está ali passando o conteúdo. Já na segunda, no caso da leitura, nós não podemos pedir, mas nesse caso é engraçado, nós precisamos nós mesmos responder através do livro. Nós perguntamos e nós respondemos através do próprio livro. Uma questão aqui para você, se você estuda escola pública ou até escola privada, lá no final do conteúdo teria as perguntas. E onde você achava as perguntas daqueles livros? No próprio livro. Então, você mesmo, no caso, você se perguntaria, você faria aquelas perguntas e você mesmo responderia aquelas perguntas de acordo com o livro mesmo, e não com com outros conteúdos ou pedindo explicação para alguém. No caso, seria somente no livro, que é na leitura. Quando você os questiona os livros, eles responderão na medida da sua própria capacidade de pensar e analisar. O objetivo desse livro, que nós estamos fazendo o curso, é
como fazer os livros nos ensinarem. Não nós ensinarmos os livros. Os livros não vão aprender nada com nós, é nós que vamos aprender com eles, né? Isso é algo evidente. Nós agora vamos entrar na questão dos níveis de leitura. São 4. Elementar, inspecional, analítico e sintópico. Como eu disse, níveis, então quer dizer que o primeiro está dentro do segundo, o terceiro, o primeiro está, o segundo ele engloba o primeiro, o terceiro engloba os 2 primeiros, o inspecional e o elementar. Já o sintópico engloba os três primeiros também, que é o elementar, inspecional e analítico. Então, a leitura, mas o que é? Por que eu falei dessa distinção? A distinção entre ensino e descoberto é porque, com ou sem o professor, essa distinção, ensino e descoberto, é importante porque a leitura, normalmente, nós fazemos ela sem ajuda. Então, no caso, um ensino sem auxílio, sem um professor para nos ensinarmos. Então, o que é a leitura elementar? A pessoa que saiu do analfabetismo. Nesse caso, o seu desafio é decodificar as palavras. A pergunta nesse nível da leitura é: o que diz a frase? Nós não estamos tanto... nossa, como assim? Por exemplo, a vaca está em cima da árvore. Nós não nos preocupamos como que a vaca foi subir em cima da árvore, como foi para lá. Mas o que está escrito ali na nossa frente. Então, nesse nível elementar, veja, no nível elementar há 4 estágios. Eu não estou falando nos outros níveis, mas no nível elementar, dentro do nível elementar, há 4 estágios. O primeiro é a prontidão para a leitura. Essa prontidão consiste em uma série de diferentes tipos de preparações para a alfabetização. Primeira, são 4, né? Prontidão física, intelectual, linguística e pessoal. A física consiste em uma boa visão e audição. A intelectual é um grau mínimo de percepção visual. A pessoa, neste caso, ela consegue aprender e se lembrar daquela palavra inteira, de uma palavra inteira, bem como das letras que formam aquela palavra. Já a linguística é saber falar com clareza e de forma harmônica. Os bebês, por exemplo, falam bola, 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 e nós sabemos que ele quer provavelmente brincar, então eles não fazem essa parte da linguística. E pessoal é quando ele se interage com outras crianças de forma atenta e seguindo ordens. São esses para atingir o primeiro estágio. Segundo estágio é quando ela encontra o sentido nos símbolos que estão diante dela. Já o terceiro estágio é a construção do vocabulário. Ela acha novas palavras por meio de sentidos contextuais. E também ela entende certas palavras. Por exemplo, ouviu que uma cobra picou o pai. Ela vai perceber que uma cobra é um animal e possui um veneno, porque somente animais picam. Então ela vai perceber que a cobra é um animal e também vai saber que a cobra é algo perigoso, mesmo se ela nunca tivesse visto ou nunca tivesse escutado antes. Esse é o terceiro estágio. Já o quarto estágio, ela começa a assimilar suas experiências literárias. No caso, conceitos de um texto com de outro, visões e pensamentos diversos, do mesmo autor ou de diversos autores, ou de diversos livros do próprio autor, né, vamos dizer assim. Começa a entender, ela lê um livrinho aqui e lê o outro, e fala assim: nossa, olha, esse aqui fala isso aqui, e esse ali fala isso aqui. Ela começa a comparar. Não estou falando aqui filosoficamente, né, gente? Uma criança não vai entender nisso, né? Leituras dinâmicas, que está tão hoje na moda, né? Principalmente leia 300 páginas em 2 horas. Eu nunca vi uma coisa tão absurda como essa, mas tudo bem, né? Aí falam assim: não, é só você fazer o curso que você vai entender. Eu não vou fazer um curso que começa com uma burrada já, né? Mas a leitura dinâmica nesses cursos aí, eles só servem somente para superar as falhas nesses estágios e não de apresentar os demais níveis, que nós vamos falar agora do segundo nível, que é a leitura inspecional, que é um nível importantíssimo tanto para o nível da leitura analítica quanto da sintópica. Principalmente na sintópica, vocês vão perceber no final do curso
como nós podemos usar dessa leitura inspecional para a nossa vida e também, em especial, aqueles que vão fazer monografia, por exemplo, artigos científicos. Se eles aprendessem essa leitura inspecional, eles saberiam, eles matariam tanto tempo que eles nem imaginam. Mas vamos lá. O mínimo é dominar a leitura elementar para entrar no segundo nível, evidente, porque engloba, né? Se você não dominou o nível elementar, você não vai conseguir subir de nível. Tem de saber o sentido da maioria das frases e parágrafos, embora não necessariamente o sentido perfeito deles. Então, há dois tipos de leitura inspecional. O primeiro é a pré-leitura ou a sondagem sistemática. Você não sabe se esse livro ele merece ser lido ou sobre o que ele fala e não tem muito tempo para isso. Então, existem 6 sugestões para que você saiba se esse livro merece ser lido ou sobre o que ele fala. Primeiro, você examina a folha de rosto e o prefácio. Você saberá de modo, ao menos, que assunto se trata e vai responder a seguinte pergunta: onde eu colocaria esse livro na minha estante? Segunda dica, segunda sugestão, examine o sumário. Você vai ver toda a estrutura e como o autor vai passando e progredindo para chegar ao seu objetivo. No próprio livro do Mortimer Adler, você vai perceber isso. Eu vou aqui, por exemplo, falar os primeiros 10 capítulos para vocês. Capítulo 1, a leitura, arte e atividade, os níveis de leitura, a leitura elementar, a leitura inspecional, a arte da leitura exigente, a classificação de um livro, como radiografar o livro, chegando a um acordo com o autor, como especificar a mensagem do autor, como criticar um livro. São os 10 primeiros capítulos. Eu vou falar essa parte que vai estar disponível para vocês no YouTube e gratuitamente na Hotmart até o capítulo 5. A parte 2, que começa no capítulo 6, já é pago, né? Então, você vai percebendo como que o autor vai progredindo para chegar ao objetivo dele. Nesse caso aqui, como ler livros, e vocês já perceberam como o Mortimer Adler vai chegando, vai passando de conteúdo em conteúdo para mostrar como você deve ler os livros. Na parte 3, por exemplo, ele vai fazer todas as regras que ele faz da leitura analítica e aplicar com algumas mudanças peculiares para os tipos de leituras, por exemplo, literatura imaginativa, livros filosóficos, ciências sociais, livro de ciências e matemática e assim por diante. Terceiro, você consulta o índice remissivo. Assim você vai ter uma ideia do que é mais falado ou os autores e procurar de forma precisa o que fala o livro. Por exemplo, se eu vejo que um livro fala muito de pessoas que já existiram, no caso santos, é um livro religioso. Agora, se eu vejo, por exemplo, que é um livro que fala muito de Aristóteles, Platão, Kant e assim por diante, você vai perceber que se trata de um livro filosófico e assim por diante. Ou se você pega aí citações você vai ler um livro política, você também lê Aristóteles, você vê Aristóteles, você também vê pessoas da área da política que fizeram muita fama e muita popularidade, como Benjamin Franklin, o Dom Pedro II e assim por diante. E também vai estar lá provavelmente o livro de Maquiavel, o livro Leviatã, o livro de John Locke e assim por diante. Então, e a quarta sugestão é leia a contracapa e a sobrecapa. Ali o autor ele sempre costuma demonstrar ou resumir, vamos dizer mais propriamente, os pontos principais dos seus livros, o que ele quis demonstrar naquele livro ali, o que é falado, o que ele quis provar mais especificamente. Quinto, examine os capítulos que lhe pareçam centrais ao argumento do autor. Normalmente terá parágrafos centrais explicando sobre tudo. Leia com atenção. Você pode perceber isso no sumário. Esse livro aqui, do professor Olavo de Carvalho, eu não estou falando que eu concordo com ele em tudo. E se eu falasse também, eu também estaria fazendo uma merda.
Ele tem um capítulo aqui, que é na página 235, nesse Jardim das Aflições. Revisão do itinerário percorrido. Se você pega o livro, você não sabe do que se trata, mas você vai no sumário, você vê revisão do itinerário percorrido, você vai ver que ele vai falar, ele vai rever tudo que ele percorreu no livro, né? Então, aqui você vai conseguir, você lê essas, acho que são 5 páginas, você vai conseguir aprender o que se trata o livro e como ele fala de um modo bem resumido, o próprio autor. Normalmente, livros bons contêm isso. Então, olheie o livro, a sexta sugestão, folheie o livro. Leia 2, 3 páginas finais, o epílogo, sem parar, tá bom? Não se atenham a certas partes, porque senão vocês vão se ater a uma árvore, mas não a floresta inteira. Falarei mais disso depois. Imagina que você seja um detetive e você deve buscar o número máximo de provas e pistas, e nesse caso são as ideias e os temas do livro, né? A segunda leitura da inspecional, que é a leitura superficial. Você deve ler o livro sem parar, sem se deter nos trechos difíceis e sem refletir naquilo que lhe pareça incompreensível no momento. Não é para se deter em notas de rodapé, comentários, nada nesse tipo de leitura. Apesar de entender somente metade do livro nessa primeira leitura, é melhor do que não entender nada. Na segunda leitura, você vai ter mais proveito, isso é evidente. Por exemplo, se você ler A Riqueza das Nações, que é um livro do Adam Smith, se você ficar parando, principalmente naquela parte dos dracmas lá, que ele fica falando de qual era o valor de tal época, e daí o rei fez isso, e assim por diante, a inflação foi para aquilo, você não vai entender nada. Mas você não deve também ler comentários acadêmicos, nem consultar todas as palavras desconhecidas em glossários, como acontece nas obras de Shakespeare, Júlio César, como Gostais ou Hamlet. Então, se você ficar parando nas partes difíceis, irá se apegar às árvores, como já disse, sem se ater à floresta, e você não vai ler bem em nenhum nível. Então, vamos falar agora da velocidade da leitura. Como eu já critiquei um pouco aqui esse negócio de leitura dinâmica, que tá patrocinadores aí que colocam aí no Instagram, leia 300 páginas em 2 horas, já critiquei. Por que eu critico? Porque nós devemos ler na velocidade apropriada para cada livro. Você não vai ler um livro filosófico na mesma leitura, na mesma velocidade como você vai ler um livro de literatura imaginativa, né? E assim como você não vai ler literatura imaginativa na mesma velocidade que você vai ler a Bíblia, a não ser que você seja um burro, aí você vai ler assim. Então, qual que é a velocidade da leitura apropriada? Você vai ler rápido o livro que deve ser lido rápido, e você vai ler devagar o livro que deve ser lido devagar. O contrário disso é errado. Você não pode ler rápido um livro que deve ser devagar, e também não pode ler devagar um livro que deve ser lido rápido. Fixações e retrocessos. Aqui eu vou abordar sobre aquela questão da troca de linhas, ver palavras fora de ordem e assim por diante. Tem alguns problemas de óculos, né, que você enxerga uma palavra, uma letra na verdade, mas é outra. Astigmatismo, acho que é o nome, que eu acho que eu tenho, só que é de longe, muito, muito longe, né? Não é perto assim, que você vê o G, mas é um O, na verdade. Então, mas a questão aqui do fixações e retrocessos, para que você corrija a velocidade da leitura, você coloque 2 dedos nas páginas ali, na linha que você está lendo, e vai percorrendo aquilo ali. Você vai lendo, e quando chega no final da linha, você faz isso, e você baixa uma linha e vai para o início da outra linha, continuando o assunto. O problema é que as pessoas vão lendo, e às vezes elas voltam na mesma linha ou elas pulam uma linha, então ou lê a mesma linha, e isso cansa. Isso também, se também não quiser usar os dedos, você pode usar a lapiseira ou lápis, assim por diante. Eu propriamente uso essa lapiseira. O método para entender como ler rápido e também compreender é que nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece, e nenhum livro
deve ser lido mais rapidamente do que seu aproveitamento e compreensão exigirem. A regra mais importante da leitura inspecional: não tentar entender toda palavra ou página de um livro difícil pela primeira vez. A sondagem sistemática, que nós percorremos, que é a primeira sondagem, é o primeiro tipo de leitura inspecional, ela antecipa a compreensão da estrutura do livro, enquanto a leitura superficial é o primeiro passo necessário para a interpretação do conteúdo do livro. A arte da leitura exigente é que você deve realmente ler o livro que se propõe a ler. Por que antigamente os leitores eram bem melhores, como Aristóteles, Platão, vamos colocar aqui Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Tomás de Aquino e assim por diante. E ainda que eles liam à meia-noite à luz de vela, tá bom? Não era abajur, lâmpada, não, era luz de vela, meia-noite. Sabe por quê? Porque eles realmente queriam ler. Esse é o segredo da leitura, da arte da leitura exigente. Hoje nós vivemos abre parênteses aqui, hoje nós vivemos uma época que todo mundo pode ser inteligente, todo mundo é inteligente, é só querer. Não, não é só querer no sentido, quero ser inteligente, pronto, vou ser inteligente. Não, você tem que se esforçar pra caramba. É a falsa democratização da burrice. Mas avancemos. 4 perguntas da leitura ativa que nós devemos fazer enquanto lemos, e nós mesmos devemos responder essas perguntas. Quais são essas perguntas? São essas. A primeira: o livro fala sobre o quê? A segunda pergunta é: o que exatamente está sendo dito e como? Neste caso, descubra as ideias, os argumentos e as afirmações que constituem a mensagem particular do autor. Terceira pergunta: o livro é verdadeiro, em todo ou em parte? Neste caso, você só vai responder se conseguir responder as duas anteriores. Se você entender o livro, você é obrigado a formar um juízo sobre ele. Apenas conhecer a mente do autor não é o suficiente. Você deve formar um juízo sobre o que o autor disse. A quarta pergunta é: e daí? Neste caso, você vai discernir o que vai impactar em sua vida tal livro. Se ele não apenas forneceu informações, e é um livro para entendimento, que vai aumentar seu entendimento, será necessário buscar quais implicações forçosamente se seguem. Por exemplo, neste curso aqui, que é do livro do Mortimer Adler, que é o Como Ler Livros, se você, nessa pergunta, e daí, você vai discernir, isso aqui me impactou, por exemplo, agora que eu percebi que todos os meios, os argumentos, as regras, tudo assim que ele nos passa para ler melhor os livros, eu vou ter que fazer de acordo com o que ele me ensinou. Claro que eu posso colocar outras perguntas que eu achar necessário, e ele mesmo fala isso, e que nós vamos ver ao decorrer do curso. Então, as duas primeiras perguntas nós devemos responder quando? Após a leitura inspecional. Já a terceira pergunta é após a leitura analítica, e a quarta é após a leitura sintópica. Então, nós vamos falar que a leitura o porquê que é após a leitura sintópica. Se você só leu um livro sobre um assunto, você provavelmente você não vai ter compreendido totalmente o assunto e você, vamos dizer assim, doutrinado. Pode ser que aquele autor esteja certo, sim, mas é necessário ler vários livros sobre aquele mesmo assunto. Então, a habilidade de fazer perguntas e respondê-las corretamente e com precisão é a marca do leitor exigente e do leitor bom. E é isso que consiste a arte de ler. Uma falsa frase que existe aí na sociedade é que ler cansa. Ler cansa? Não, ler não cansa. O que cansa é ler de modo errado e ser frustrado. Você lê e não entende. E isso ocorre porque não sabe ler corretamente. A leitura ativa existe não somente a vontade, mas também a habilidade. Você não é um bom jogador de futebol, você não vai se tornar o melhor do mundo, você não vai ser melhor que o Messi, que o Cristiano Ronaldo, só com a vontade, mas você também tem que ter habilidade.
E neste caso da leitura, a habilidade é a marca do leitor exigente, né? Fazer aquelas perguntas que nós já mencionamos e também vamos mencionar em cada nível da leitura, principalmente na analítica, que fala muito. Tomar posse do livro. Você só vai tomar posse do livro se escrever nele. O pessoal fica com dó, né, de escrever no livro. Agora é uma marca do... o Victor Matias, por exemplo, um conhecido meu, ele fala que isso é uma heresia. Não é. Você toma posse do livro. São 3 os motivos para que você anote no livro. Você te mantém desperto e verdadeiramente alerta. Segundo, ler é pensar, e por isso você deve expressar seus pensamentos em palavras. E terceiro, anotar suas reações vai te ajudar a se lembrar das ideias e pensamentos do autor. E principalmente quando você tirar ele da estante novamente para querer achar ele, você vai amarrar o livro. Isso aqui nós vamos falar na leitura analítica, principalmente. Nunca discutir com alguém antes de entendê-lo. Isso é uma regra de etiqueta, nós vamos falar isso também, né, depois. Você não discute com alguém antes de entender ele pessoalmente. Você primeiro entende o que a pessoa está falando para depois discutir. E discutir, no caso, não falar que é contra somente, mas querer argumentar sobre, ou querer expor que há erros também, ou algumas verdades que neste caso não se aplica. Então, você não deve discutir antes de entender. No caso do livro também, que é uma regra de etiqueta. Técnicas de anotações inteligentes e proveitosas. Vamos lá. Primeira, sublinhar trechos principais ou contundentes que você achou. Tudo isso nós estamos falando na inspecional, tá bom, pessoal? Não entrando na leitura analítica. Será essa leitura analítica na segunda parte, que, como eu já disse, não é gratuito aqui, não está disponível para vocês gratuitamente, mas somente na Hotmart. Então, segundo, primeiro, sublinhar os trechos principais ou contundentes, repetindo. Segundo, traçar linhas verticais. No caso, como são trechos longos, você ficar sublinhando inteiramente vai sublinhar muito. Então, você traça uma linha vertical aquilo que é importante, enfatizando as ideias e argumentos. Terceiro, fazer asteriscos ou outras marcas nas margens. Você deve fazer isso com aqueles parágrafos que você acha os mais importantes do livro. Entre 10 a 12 está ótimo, senão você vai fazer asterisco no livro inteiro, né? Tem como objetivo que você tire da estante e rapidamente localize aqueles trechos importantes. É claro que... Quarta dica para anotação inteligente e proveitosa. Insira número nas margens. Isso significa que você vai indicar os passos do raciocínio ou argumento, ou as diversas ideias. Por exemplo, você pode colocar primeira ideia, segunda ideia, terceira ideia, assim por diante, em certos argumentos, em certas páginas. Porém, uma ideia, por exemplo, pode estar um raciocínio, um argumento, ele pode estar em apenas um parágrafo, ou em apenas uma frase, ou ele pode estar em várias páginas e distantes um do outro. Então, você indica os passos do raciocínio do autor. Quinta dica. Indica números de páginas nas margens. O objetivo aqui é apontar para outros trechos no livro que falam do mesmo assunto, pode ser com contradições, contrapontos, sendo que isso ajuda na amarração do livro, podendo assim usar a sigla, neste caso CF, que é conferir, que se utiliza muito os próprios autores, né? Que eles remetem a outras páginas ou remetem para seja anterior ou posterior, ou eles remetem até mesmo até outros livros. O Olavo de Carvalho faz isso muito. Sexto, circular palavras-chave ou frases. É o mesmo intuito de sublinhar. Sétimo, escrever nas margens das páginas. Isso significa que você deve registrar as perguntas e respostas
produzidas por um insight, uma iluminação que você teve por causa que você leu aquele trecho. Você reduz uma questão complicada a uma frase, registra a sequência de pontos centrais. E assim, vocês podem fazer um índice pessoal e até mesmo depois um sumário próprio. Vocês percebem, por exemplo, o livro Ética Nicômaco, o Mortimer Adler traz que ele não concorda muito com a divisão que Aristóteles fez do livro, que ele fala que o livro quarto e o livro nono falam sobre prazeres, uma coisa assim. E o Mortimer Adler fala, não, você não fala sobre isso, no capítulo 4 você fala sobre o prazer só no final, mas antes você fala sobre outra coisa também. E assim por diante. Você pode fazer um próprio sumário seu para tudo isso com o objetivo de amarrar o livro, tornar mais inteligível para você. 3 tipos de anotação. As perguntas que devem ser respondidas na leitura inspecional são essas. Que tipo de livro é esse? O que ele diz de modo geral? E qual a ordem estrutural pelo qual o autor desenvolve os seus conceitos e entendimentos do assunto? Essas 3 perguntas, elas são anotações estruturais, vocês já perceberam, e não conceituais. Elas são feitas na leitura sintópica e devem ser realizadas, e no caso escritas, de preferência no sumário. Você tem que ter em mente que isso não significa que as afirmações, as respostas sobre aquilo, são juízos certeiros. Você pode ter errado sobre o que é o assunto, como a estrutura dele, e o que ele diz de um modo geral, né? Ou que livro é esse, e assim por diante. E por isso que você deve suspender o julgamento até que tenha lido inteiramente o livro. Esse entendimento do livro será feito, uma leitura conceitual que será feita na leitura analítica, e não na inspecional, que é mais estrutural. O segundo, então, é a anotação conceitual. O terceiro tipo de anotação é a anotação dialética. E aqui eu não vamos entrar nesse assunto, porque ela será explicada somente no fim do livro. Se o Mortimer Adler escreveu o livro, preferiu explicar essa anotação dialética na leitura sintópica, que é onde a anotação dialética é feita, porque eu não seguirei, que eu realmente entendi o porquê dele ter feito isso. Então, a anotação dialética, que é a terceira, depois da estrutural, lembre-se, e da conceitual, ela é feita no final do livro, que é na parte da leitura sintópica, formando o hábito da leitura e muitas regras em um hábito. Vocês vão perceber que é apenas praticando que se leva à perfeição. É uma frase meio clichê, mas é verdade. No começo, como em qualquer habilidade, vai ser pedante, mas logo se torna instinto automático. A arte, como algo aprendido e adquirido, ela consiste no hábito que resulta na execução ou na execução de acordo com as regras. No início, as regras nós devemos aprender elas separadas, e uma de cada vez, porém com a prática elas se tornam conjuntas. E isso é algo brilhante que nós devemos saber. Para esquecê-los como passos separados, nós primeiro devemos aprender eles como passos separados. Por exemplo, quando nós vamos aprender a dirigir, primeiro nós descobrimos a questão da embreagem, soltar devagar, o freio para trocar de marcha e assim por diante. Nós aprendemos como atos separados. E assim também é na leitura. Por exemplo, quem vai esquiar, por exemplo, também. Você aprende que primeiro você tem que flexionar um pouquinho o joelho, ou como vai ficar as costas, e assim, se equilibrar, assim por diante. Você aprende como passo separado, e só quando você aprende como passo separado, você vai aprender como todo, mas você não vai aprender o todo sem aprender cada passo separadamente. Isso não significa que você vai você vai ler inteiramente um livro para responder uma pergunta. Não é isso que nós estamos falando. Você vai ler inteiramente um livro e você vai responder todas as perguntas de uma vez. É claro que com a prática se leva à perfeição e vai ficar cada vez mais fácil para fazer isso, de acordo com como vocês vão praticando, né? Então, a multiplicidade de regras indica a complexidade do hábito a ser formado, mas essa pluralidade de hábitos não significa que pluralidade
de regras, não existe que há vários hábitos distintos. Isso não é. Como disse, e coloquei como exemplo, é dirigir um carro. E aqui nós terminamos a parte inspecional, a primeira parte, e agora somente na Hotmart que vocês vão ter acesso sobre a continuidade do curso. Eu espero que vocês tenham gostado. 45 minutos, ficou um pouquinho longo, mas 5 capítulos, mais de 50 páginas, eu creio que foi um tempo razoável. As informações já foram dadas no início, mas só ressaltando, inscreva-se no canal aqui do YouTube, me siga no Instagram, que lá eu também falo sobre educação, não somente sobre educação, porque somente se você especializar somente em uma área é burrice, né? Mas na Hotmart vai estar lá, aí vai estar o link aí embaixo, é só você clicar que vai estar lá pelo valor de R$ 9,90, a promoção até 7 dias, né? Como já disse, se vocês fazerem um curso, vocês podem fazer o curso inteiramente e falar assim, mesmo eu tendo gostado, eu vou querer o dinheiro de volta, isso aí é a opção de vocês. Então, fiquem à vontade. Eu sei que se vocês fizerem um curso, vocês vão gostar, porque ficou muito bom, sinceramente. E foi o vento aqui, não foi um fantasma que fechou essa porta. Deus abençoe, até a próxima e obrigado.